Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da Tarde Gestão do Patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 18, um vídeo rápido hoje. Hoje é segunda-feira, início de semana. Está aqui um disclaimerzinho. Bom, falando um pouco sobre o Boletim Fox, que saiu na sexta-feira, mas a gente divulga hoje. Então, a gente inicia a semana ancorado aqui. Pela terceira semana consecutiva, a revisão do IPCA para baixo, né, muito em função do ICMS. Isso, evidentemente, tira um pouco da pressão da curva. A gente vai ver até como o mercado operou e tem operado a curva nesses dias. O PIB, uma revisão, terceira revisão consecutiva para cima. Né, ainda tem muita gente já revendo esse PIB para cima e 1,8 é o piso das grandes casas que eu tenho visto rever para cima o PIB. O câmbio estável em torno de 5,13, né? Esse câmbio que está bem volátil, mas o Boletim Fox tem amortizado essa volatilidade. Né? Não me recordo de ter visto o Boletim Fox, o câmbio abaixo de 5. E a Selic, quarta semana consecutiva em 13,75, muito influenciado, evidentemente, pelo IPCA, e que isso segurou ou segura as expectativas de vários economistas por mais uma alta, né? Porque havia alguns economistas, alguns analistas, melhor dizendo, que vê o câmbio, a Selic em 14,25, né? 14,25. Bom, eu vou esperar o filme passar um pouco, principalmente no IPCA. Quero ver o IPCA do mês que vem, que contempla já o ICMS, contempla já um, um petróleo um pouco mais baixo, né, o valor do petróleo um pouco mais baixo, para eu poder emitir um pouco mais de opinião. Tá? Bom, não vi nada, nenhuma notícia, tem muito ruído, as narrativas ainda continuam essas. Claro, tem notícias de China querendo incentivar o mercado imobiliário, né, mas as notícias por lá sempre muito conturbada, não muito confiável. O fato é esse, eu particularmente não confio em quase nada que eu leio sobre China, que eles divulgam sobre eles, né? Enfim, a gente acha que a China, a China é um país muito estratégico, então eles acabam manipulando as informações. Essa é a minha ótica de ver e de entender como que eles jogam com as informações, né? No futebol a gente fala joga no contrapé do goleiro. Então eu prefiro não emitir muita opinião e não acreditar muito nesses ruídos. Fato é que hoje a gente tem um mercado extremamente animado com as visões de China por acreditar, né, por eles estimularem ou passar a mensagem que vão estimular o mercado imobiliário por lá e o financeiro, né? Acalmando não, quase que entre aspas, cobrindo o calote do devedor, né? Bom, eu não tenho muita informação a respeito disso, então paro por aqui esse comentário para evidentemente não virar muito especulativo. Aqui está a agenda de sexta-feira, a gente viu até por aqui, 9h30, né? Vendas no varejo no atacado veio ligeiramente abaixo do Canadá. A gente tem produção industrial nos Estados Unidos, veio pior do que o esperado, né? Aqui já se pá, é uma questão de confiança. A gente tem aqui estoque das empresas veio ligeiramente acima do esperado, né? Ou seja, o estoque está ficando empoeirado, né? A gente tem confiança do consumidor dos Estados Unidos veio ligeiramente acima do esperado, né? E tudo é confiança, quando a gente vê confiança relativamente positiva, interessante. E a gente vê aqui índice de Michigan, percepção do consumidor veio também ligeiramente acima do esperado. Isso traz um momento relativamente bom. Aqui a gente tem uma agenda bem vazia hoje. A gente abriu com o IGP-10, né, ligeiramente acima do esperado e mostrando que a pressão à inflação permanece, tá, no mercado brasileiro. Bom, os principais índices, né? A gente teve uma reação importantíssima no final da semana passada,
né? A gente pode notar aqui, lembrando, né, a legenda aqui, né? Isso aqui é o corpo real, né? Num candle de alta, verde alta, vermelho baixa, né? A gente tem aqui o pavio, né? Que representa a máxima, e a gente tem aqui a sombra, o que representa a mínima. Então a gente pode ver aqui que o corpo real encolheu muito, 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 né? Ou seja, mostrando uma grande reação, vamos dizer assim, do mercado americano. Claro, até onde isso vai, a semana começando hoje, nada mudou na minha ótica de ver as coisas, talvez um pequeno momento, resultados corporativos ligeiramente piores do que o esperado, ali 46% dos resultados que haviam dentro do investing como projeções vieram melhor do que o esperado e 54%, 52% pior do que o esperado. Então, assim, o resultado, em média, está vindo pior que o esperado. O Nikkei, mais uma vez, tentando ficar nessa região que eles, não, enfim, é uma região lateralizada, entrando para dentro dessa região. Vamos ver, espero que aconteça, né? Segundo semestre é um semestre um pouco mais dinâmico, ciclicamente falando, né? É um semestre que, em função de festas de final de ano e tudo mais, isso movimenta o mercado, né? A gente vê o VIX voltando aqui, ficar perto dos 26, petróleo na casa dos 95 e 80, né? Aqui o Brent 102 e 102 dólares, ou seja, em patamares mais baixos em relação ao que a gente viu ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Então, assim, um tom, de uma maneira geral, por tudo isso que eu vejo aqui, num contexto mais otimista, um tom relativamente bom. A gente vê aqui os bonds também, né? Aquilo que a gente falou, né? Não estava mostrando um grande apetite, né? Lembrando que aqui são topos, né, maiores, ou seja, a gente vê que o mercado tomou um pouco, mas não muito, não com muita força, não com muito apetite. O, o ouro talvez querendo iniciar uma reação, mas, claro, né, apanhou bastante o ouro, né? Aí já vi isso que está acontecendo aqui. Minério de ferro teve uma alta de 2,18%, terminou a semana em forte queda nessa região aqui, e normal a gente vê um repique por aqui, ainda mais com essa é, com essa é, esses pronunciamentos mais otimistas de estímulo à economia chinesa, e a gente tem uma correlação muito boa com a economia chinesa, portanto, a gente pode ver aí um mercado um pouco mais otimista, tá? Aqui a gente vê os principais índices orientais fechando no campo positivo, destaque para a Coreia, né, que fechou com 2,8 positivo, 2,2, perdão. Os futuros americanos subindo forte, o destaque para a Nasdaq 1,2. A gente vê aqui a Europa como um todo, né, subindo positivamente, destaque aqui para Lyon subindo 1,5. Né? A gente vê o risco Brasil atingindo as máximas dos últimos tempos, ou seja, realmente mostrando aí que tem uma certa desconfiança em risco país. Vamos ver o que vai acontecer com o dia de hoje, né, que aqui pega praticamente fechamento de sexta, mas a dinâmica toda muito positiva no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vê que julho fechou está ligeiramente abaixo ainda, negativo, menos 2%. No pregão de sexta-feira, a gente teve uma leve alta de 0,45%, né, ainda num contexto muito negativo no ano, estamos caindo 7,8% no ano. Né. Com relação aos contratos futuros de índice futuro, a gente vê os estrangeiros diminuindo um pouco a posição deles, eles têm um estoque bem positivo, diminuíram na sexta-feira um pouco. Esse estoque, os nacionais têm um estoque bem negativo e também diminuíram bem, não bem, mas diminuíram um pouco, né? 10 mil contratos não é pouco, né, por um dia, mas então acabaram diminuindo um pouco a posição, né, do contrato futuro. Quando a gente olha os dólares estrangeiros, tem um estoque positivo, marginalmente aumentou, e os nacionais têm um estoque negativo e aumentaram um pouco mais o estoque negativo. Né? Os nacionais eles estão vendidos
no índice brasileiro e vendidos no câmbio, né? Estão arbitrando essa ponta vendida. A gente olha aqui o índice Bovespa no diário, no semanal e no mensal. Quando a gente olha aqui, a gente vê o índice, né? Ele fechou dentro aqui, fechou fora, fechou dentro, né? Dentro da bandas aqui, olha a banda aqui. Ele fechou fora na semana retrasada, na semana passada ele fechou praticamente dentro da banda, né? O que mostra, o que dá um certo expectativa, ainda mais vendo o mercado subindo forte agora, tom positivo, né? Uma reação para volte à média, pelo menos a média do desvio padrão, ou essas regiões aqui, 98, 99 mil pontos, né? Mas ainda assim, na minha ótica de ver as coisas, gritando aqui, né? Os 93 mil pontos. Claro, se não tocar esses 93 mil pontos, começar uma reação superando esse topo aqui, superando as médias, a gente teve um falso rompimento, vamos dizer, um falso teste de topo, de fundo aqui, e aí tem uma dinâmica um pouco mais positiva. O dólar brigando aqui nessa média de 200 períodos aritméticas, a gente olha aqui, né, o dólar, nesse topo aqui, né, fez aqui, testando a bandas de Bollinger aqui na banda superior, e da mesma maneira quem testou na inferior, aqui testou na superior e voltou, né? Deixou aqui, no caso do semana passada e da retrasada, pavio, né? Sobe aqui, vendedor aparece, então a gente precisa ver se vai ser um falso rompimento esse dólar no mês desse mês. Sexta-feira fechou com alta das commodities, Petrivale 0,33, os demais ativos 0,14, portanto no agregado 0,46. A gente vê uma queda aqui do contrato futuro de DI, o que justifica talvez um momento relativamente positivo para os demais papéis. Aqui estão as maiores altas do dia, as maiores quedas da semana, do mês e do ano. Tá? Os principais de índices na sexta-feira, destaque positivo aqui para os índices materiais básicos, e aí está fácil ver aqui, né? Gerdau, Braskem, Goal, né? Usiminas, CSN, enfim, a gente vê que esses ativos responderam bem na sexta-feira. O BTC deu uma leve agulhada para cima, mas uma dinâmica bem nítida de queda, com topos e fundos decrescentes aqui, então a gente vê de fato essa dinâmica de queda, né? Importante a gente notar isso, ou seja, o mercado está bem leve. Aqui os principais papéis alugados, que o mercado aposta em uma queda, destaque aqui para Guararapes, 3,15%, variação positiva, atingindo 10% do free float. Aliança Sonai, mais 11%, né? Aliança Sonai está aqui, ó, destaque 18%, atingindo 18% do free float. Né? E, olha só, Movida reduziu um pouco, né? Movida reduzindo um pouco esse ativo que já foi o mais alugado aqui, a gente acompanhou bem e está acompanhando bem essa realização. Tá? Os mais devolvidos estão aqui, né? Porque me pareça, a Movida não aparece aqui, porque vem devolvido, mas não de forma tão forte, né? Vem devolvendo aos poucos, mas nitidamente estava na casa dos 20, já para os 15 e devolveu relativamente bem. E aqui a curva de juros. Olha só, no curtíssimo prazo, curva de juros, inflação implícita devolvendo bastante, e no longo prazo, né, não mudando muito em relação aos últimos 30 dias. Né? Quando a gente olha a taxa pré, ainda bem distante dos últimos 30 dias, e quando a gente, taxa do IPCA, e quando a gente olha a taxa pré, também bem distante aqui dos últimos dias. Né? Importante acompanhar esse movimento. E no mais, só quero fazer uma correção aqui, né? Os ativos, a poupança, eu estava com um erro grave na minha planilha, corrigido. Então aqui a gente não tem um ano positivo em 2022, a gente vê que tem um resgate líquido de 54 bilhões de reais, né, que vem recebendo uma dinâmica aqui, ou seja, vê de maneira frequente que os poupadores têm feito resgate e de maneira até não sazonal. Olha só, normalmente em junho, né, a gente tem aqui a maio, junho,
a gente tem julho na esfera positiva e a gente percebe que esse ano são necessários fazer gastos, saques dos investimentos da poupança para fazer frente a algum tipo da linha de despesa. Tá? Então, basicamente é isso. Desculpa o morning call rápido hoje. Tem uma reunião agora cedo, mas se você desejar conversar sobre a gente, entre em contato conosco para saber como que a gente pode lhe ajudar e falar um pouco mais sobre o mercado. Agradeço sua atenção até aqui e até amanhã.